Eu não vejo luz no fim do túnel. Eu acho que se vier uma transformação, ela não será evidente para todo mundo. Será também dissimulada. Trata-se de explicar o fato de que durante 5 séculos o povo ficou praticamente ausente do poder político. Ele participou da vida política, mas mais como figurante. Então, eu procuro enxergar essa realidade nos sucessivos ciclos históricos até o presente. O regime colonial instaurado no Brasil no início do século XVI foi fundamentalmente marcado pela doação de terras públicas aos senhores privados e pela mercantilização dos cargos públicos, formando-se de start um regime oligárquico binário, isto é, público-privado, associando os potentados econômicos privados aos principais agentes do Estado. Soberania oligárquica sempre existiu no Brasil. É claro que as modificações são internas, né? Por exemplo, nos primeiros séculos eram os engenhos de açúcar, depois os grandes comerciantes que negociavam com africanos para trazê-los como escravos, foram as principais fortunas da época. E assim foi, depois os industriais, e agora, como ninguém ignora, os banqueiros, né? As mudanças de regime político entre nós sempre foram o fruto não da revolta do povo, mas de uma dissidência entre os grupos componentes da oligarquia. Dissidência essa que é sempre superada pela conciliação entre as forças opostas. Em toda a nossa história política, um mau acordo sempre foi tido como preferível a um claro rompimento. O grande problema é que o povo brasileiro sempre foi ignorante e mantido na ignorância pela oligarquia. Como me dizia um grande amigo da minha família, de uma família tradicional de São Paulo, Silva Prado, não se pode nunca educar o povo, que senão ele se revolta. Hoje, a oligarquia pensa da mesma forma, mas ela jamais tem coragem de dizer isso, porque ela usa a técnica da dissimulação. Nós somos democratas, nós cumprimos as ordens do governo. A mal chamada elite, ou seja, a oligarquia, tem uma dissimulação muito mais esperta do que a oligarquia americana. Por quê? Porque a oligarquia americana é brutal. Vejam agora o que está acontecendo. É brutal contra os negros, é brutal sob o aspecto religioso. A oligarquia brasileira não é nunca brutal. Ao contrário, ela é sempre de mãos abertas, de sorriso aberto, né? É isso que encanta todos os estrangeiros. Mas, na realidade, ela mantém um poder inexpugnável. Há um único elemento diverso em tudo isso, o intruso no regime oligárquico, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E, evidentemente, quando ele saiu, os grandes empresários, os principais agentes do Estado ficaram preocupados, porque ele saiu com quase 80% de aprovação popular. Era o primeiro chefe de Estado oriundo da classe operária. No dia 10 de junho de 1789, houve uma reunião dos Estados Gerais do Reino Francês, les États Généraux du Royaume. Aí Mirabeau foi à tribuna e disse aos seus companheiros:
Esta Assembleia não é mais a dos Estados Gerais do Reino da França. Eu proponho, então, que ela passe a denominar-se Assembleia Geral do Povo Francês. Aí, dois chefes burgueses se levantaram preocupadíssimos. O que o senhor entende por povo? Populus ou plebs? Aí, nesse momento, o Abbé Thiers teve uma ideia genial. Ele disse: senhores, a palavra povo é muito ambígua. Tornemos esta Assembleia a Assembleia Geral da Nação Francesa. Aí todo mundo ficou com a boca aberta. Vejam as constituições atuais. Elas falam sempre em nação, a nação brasileira, a nação francesa. Não. Por quê? Porque isso não tem um conteúdo concreto. A nação não sai às ruas para fazer greve. A nação não vai fazer manifestações de depredação. A nação é uma entidade simbólica. E a inteligência, a argúcia dos burgueses percebeu isso imediatamente. O governo verdadeiro da democracia, que nunca, jamais, em momento algum, vigorou no Brasil, é o regime político em que a soberania, ou seja, o poder supremo, pertence a quem? Ao povo. Acontece que a burguesia, muito mais inteligente do que a gente imagina, já desde o século XVIII, aceitou essa ideia, mas, debaixo do pano, era ela que dava as cartas no regime da chamada democracia representativa. No Brasil, desde a colonização até agora, existem dois ordenamentos jurídicos. Existe o ordenamento oficial, que em grande parte não é aplicado, e existe o ordenamento jurídico real, que é dado nas suas grandes decisões justamente pelos oligarcas. Na Constituição de 88, introduziu-se o plebiscito e o referendo. Né? E um jurista que é mais ou menos conhecido no meio jurídico, ele propôs ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil uma lei para regulamentar o plebiscito e o referendo. Né? Evidentemente que essa lei nunca foi aprovada. Por quê? Porque o plebiscito e o referendo existem no ordenamento oficial, como mostra para o estrangeiro. Nós somos um povo civilizado, democrata, etc. Mas não pode existir na realidade. E quem era esse ingênuo? Vocês já imaginam quem era esse jurista ingênuo, né?